Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo, capítulo 25. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Diz aos israelitas que me tragam uma contribuição. Tomareis a contribuição de todo homem cujo coração o mover a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de cornalina e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. Faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar. Farás uma arca de madeira de acácia com 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e enfiarás os varais nas argolas aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. O modelo de tabernáculo do Monte Sinai agora já começa a ser preparado, construído. Deus agora ele quer um tabernáculo móvel para que ele possa estar no meio do povo, fisicamente, digamos assim. Ele falará frente a frente com Moisés, diante daqueles querubins, no meio da arca do testemunho, sobre o propiciatório. As pessoas falam, é uma tampa. Sim, ele está sobre, mas não tem a função de tampa. É como se a arca fosse naquele momento o altar e Deus estivesse ali, falando frente a frente, cara a cara com Moisés, dizendo tudo o que ele deveria fazer. De agora em diante, Moisés, assim você fará. Um detalhe, a madeira de acácia ela tem uma resina. Então, esta resina simboliza o pecado. Quando ela é revestida de ouro, está simbolizando que esse pecado ele está sendo apagado, ele já não existe mais. Vamos ver lá na frente o altar de sacrifício, também de madeira de acácia, porém revestido de bronze, simbolizando que esse pecado existe, ele tão somente é encoberto, porque o pecado ele só será perdoado mediante o sacrifício de Jesus e quando nós aceitarmos esse sacrifício para a salvação das nossas almas. Farás uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Farás ao redor um enquadramento
com 1 palmo de largura, e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Faleás também 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Perto das molduras estarão as argolas por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas galhetas e os seus recipientes para as libações. De ouro puro os farás, e colocarás para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães da oblação. Esses pães da oblação ou da propiciação são 12. Eles estarão 6 de um lado, 6 do outro, representando as 12 tribos de Israel. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Os seus cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa do outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Mas o candelabro mesmo terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos braços. Assim se fará com eles 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará de um bloco de ouro batido. Far-lhe-ás também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que alumiem defronte dele. As suas espavitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro tu o farás, e todos os seus acessórios. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Naqueles 40 dias que Moisés ficou na montanha, ouvindo a voz de Deus, Deus então estava ditando para ele as coisas que aconteciam ou que aconteceram em Gênesis. Olha, você escreve o livro de Gênesis. A partir de agora, Moisés, é a tua história. Até aqui eu conto o que você não sabe, mas daqui para frente você vai começar a relatar a sua história, o que você está vivendo. Então você também anote tudo que eu vou te dizer em relação ao tabernáculo, aos utensílios, aos móveis, quanto ouro você vai usar, como que você vai usar esse ouro, como será o formato. E agora então especifica o candelabro, uma haste central com 3 braços de um lado e 3 braços do outro. Esse candelabro, ele está simbolizando os 7 Espíritos de Deus que nós vamos ver lá em Apocalipse. Então, a haste central simboliza o Espírito Santo de Deus. Santo significa o quê? Separado. Então, Deus tem um Espírito dentre os 7, separado para estar fazendo sobre nós a obra de redenção. Nós temos o interesse de conhecer Jesus. O Espírito Santo vê que nós temos esse interesse, então ele opera em nós, mostrando Jesus Cristo. Nós então reconhecemos o sacrifício de Jesus, aceitamos aquele sacrifício que foi feito por nós para a remissão dos nossos pecados e salvação da nossa alma. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, e aí então Jesus sai da nossa frente como se fosse uma porta. E ele fala: Eis o Pai. Então agora nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu do tabernáculo foi rasgado. Capítulo 26. Farás habitação com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim. Tu as farás com querubins bordados.
O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados, e todas as cortinas terão o mesmo tamanho. 5 das cortinas estarão unidas uma com a outra. As outras 5 cortinas também estarão unidas uma com a outra. Farás laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina que está na extremidade do conjunto, e farás o mesmo na franja da cortina que está na extremidade do segundo conjunto. Farás 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas se corresponderão mutuamente. Farás também 50 colchetes de ouro e unirás as cortinas uma com a outra por meio de colchetes, de modo que a habitação venha a ser um todo. Farás cortinas de pelo de cabra como tenda que esteja sobre a habitação. Farás 11 delas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás 5 cortinas em uma peça e 6 cortinas em outra, e dobrarás a sexta cortina sobre a parte anterior da tenda. Farás 50 laçadas na franja da primeira cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do segundo conjunto. Farás 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas, para unir a tenda, que assim formará um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a metade dela que sobrar, penderá na parte posterior da habitação. O côvado que sobrar de um lado e o côvado que sobrar do outro lado, ao longo das cortinas da tenda, penderá dos dois lados da habitação, de cá e de lá, para cobri-la. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. Deus está mostrando como ele é detalhista e gosta das coisas bem feitas. Eu quero que faça assim, a medida é essa, vai sobrar tanto, e esse tanto ficará desse jeito, e tudo será coberto como eu estou mandando. Deus é onisciente, ele sabe o que faz. Portanto, tudo que ele mandar você fazer, faça. Não importa, é estranho, mas faça porque Deus sabe o porquê. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Portanto, faça, obedeça e tudo te irá bem. Farás também para a habitação tábuas de madeira de acácia que serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas da habitação. Disporás as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Neguebe, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. No outro lado da habitação, do lado do norte, haverá 20 tábuas, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo da habitação, do lado do mar, farás 6 tábuas, e farás outras 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Estarão unidas pela parte de baixo e ficarão unidas até a parte de cima, na altura da primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Serão, pois, 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado da habitação, 5 para as tábuas do outro lado da habitação, e igualmente 5 travessas para as tábuas do lado posterior da habitação, do lado do mar. A travessa
central esteja na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás a habitação segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Farás nele um bordado com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa, porém, a porás fora do véu, e o candelabro diante dela do lado sul da habitação. A mesa, ao contrário, a porás no lado norte. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esta cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro, com os seus ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. O véu. Deus agora está determinando para fazer o véu que separará o santo lugar do santíssimo lugar. Santíssimo lugar onde só o sumo sacerdote entra. Que é esse véu que será rasgado quando Jesus disser: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então, esse véu sendo rasgado, nós temos agora livre acesso a Deus. E ele fala, púrpura violeta e escarlate. Escarlate vermelho, simbolizando o próprio sangue de Jesus derramado na cruz por nós.